Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que a graça do Todo-Poderoso ela possa nos alcançar neste dia. E eu quero deixar uma palavra para os irmãos, para os amigos, uma palavra para aqueles que têm projetos, uma palavra para aqueles que têm sonhos, para aqueles que têm desejos, chamado e que por fim foram escolhidos por Deus. A palavra está lá no capítulo 1, versículo 4 e 5 do profeta Jeremias, que vai dizer-nos assim: Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre te conheci, e ainda antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Alguns relatos bíblicos, extra-bíblico, histórico, que relatam-nos acerca desta história, deste profeta, que para mim é uma história muito linda e me identifico muito com aquilo que o profeta Jeremias de experiências viveu com Deus. Os 52 capítulos, 1364 versículos deste livro histórico, profético e que fala conosco, é uma história muito bela. Deus vai falar com Jeremias de várias maneiras, através de instrumentos, parábolas, símiles. Deus ele vai falar com Jeremias, e todas as vezes que Deus fala com ele, Deus está falando com uma finalidade. Deus está falando com um propósito. E não existe ninguém que seja escolhido por Deus que ele não tenha um propósito. Todos os profetas da Bíblia, todos que foram eleitos por Deus, Deus chamou com uma finalidade. Deus chamou com um propósito. Se você está me ouvindo nesta hora e você é um sonhador, um pregador, um levita, eu quero lhe dizer só uma palavra: Deus lhe chamou com um propósito. Há quem diga que o livro do profeta Jeremias descreve a apostasia de Judá, que a mesma levou o povo a cativeiros em Babilônia. Jeremias ele nasce provavelmente entre o ano 647, quando a nação israelense, Israel, está vivendo um período crucial na história. A nação estava deteriorando-se, existia guerras civis, a nação estava dividida entre Reino Norte e Reino Sul. A espiritualidade de Israel estava em baixa, politicamente estava destruída, economicamente estava falindo, moralmente estava desgastada. E a história vai dizer que os profetas, os sacerdotes, já estavam corrompidos. Israel está vivendo um período de declínio espiritual, declínio no seu caráter. E dentro deste tempo em que Israel estava declinando-se e a cada dia se afastando da presença do Deus Altíssimo, Deus levanta e escolhe Jeremias com uma finalidade. Deus escolhe Jeremias com um propósito, para um tempo específico. E o que eu estou tentando falar para os irmãos é que para tudo há um tempo determinado por Deus. E as promessas que Deus ele tem para a sua vida, ela vai se cumprir em um tempo que Deus preparou especificamente
para que você viva. Jeremias foi chamado por Deus no ano 626, quando ele ainda tinha 20 anos de idade. Ele era filho de sacerdote, proveniente de uma cidade Anatote, terra benjamita, que pertencia à família sacerdotal de Abiatar. Jeremias vivia em uma cidade que ficava possivelmente 5 quilômetros para lá de Jerusalém. E aqui no capítulo 1, versículo 5, Deus ele fala muito no meu coração. Porque vocês vão perceber, é uma palavra rápida, são apenas 15 minutos que eu quero lhes transmitir, ou até menos que isso. Deus ele fala com Jeremias e meu coração ele compunge todas as vezes que eu leio. Aí você vai ver comigo dentro desse texto que quando Deus fala com Jeremias, antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Deus está falando com Jeremias aqui algo interessante e fora da lógica normal humana. Porque Deus está dizendo para ele, antes da sua existência, Deus está dizendo assim no capítulo 5. Antes da sua existência, eu já te conhecia. Deus está dizendo que antes dele existir, antes, até mesmo para que você entenda detalhadamente, antes do seu primeiro descendente familiar, tataravô, bisavô, até o seu pai, Deus estava dizendo para Jeremias, eu já sabia quem era você. E Deus disse, e quando você ainda estava sendo formado, sendo gerado, eu te separei, eu te santifiquei. E a palavra santo, para que você entenda, quer dizer separado, escolhido. Deus está dizendo, eu te santifiquei quando você estava no ventre da sua mãe. Eu te separei, eu te escolhi, você é meu. E o que Deus está dizendo simplesmente para algumas pessoas que me ouvem nesta hora, é que Deus te escolheu com um propósito. Deus te escolheu com uma finalidade. Quando nós lemos esta palavra aqui, em uma outra Bíblia de estudo, com detalhes minuciosos, a qual eu tenho, Deus vai falar com ele no versículo 5 desta maneira. Eu fiz questão de escrever aqui para que você entenda. Antes de formá-lo no ventre, eu o conhecia. Deus está dizendo, antes da sua existência eu já sabia quem você era. Eu já te conhecia. Aí ele diz, antes de você nascer, separei você para mim. Deus está lhe dizendo que antes de você existir, ele já tinha te separado. Ele já tinha te escolhido. Eu gosto também daquele versículo que está em Isaías 43, versículo 13, que diz, ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem é que pode impedir? Quando ele usa esse termo aqui, ele está dizendo que antes da existência, ele já estava no controle, ele já estava no centro. Deus ele já era, Deus ele já existia. E o que eu estou lhe dizendo aqui nessa noite, ou nesta manhã, ou nesta tarde, você que me ouve, que antes da sua existência, Deus já tinha um projeto para você. Deus já tinha um projeto para sua família. Deus já tinha um projeto para sua casa. Independente da circunstância que você esteja passando, independente das lutas que você esteja atravessando, Deus te escolheu. O versículo 18 aqui do capítulo 1 diz assim, porque eis que te põe hoje por cidade forte. Eu grifei a palavra forte. E a palavra forte do grego quer dizer o quê? Dunatos. Esta palavra dunatos, do grego aqui, Deus estava dizendo o quê? Que ele está falando o quê? Uma cidade fortalecida. Que ele está fazendo de você uma cidade com força, com poder. E Deus nesta hora, ele está te dando força,
Ele está te dando poder, Ele está te dando autoridade. Eu quero profetizar a você que me ouve nesta hora, você que está vendo este vídeo, que o Espírito Santo de Deus não vai deixar sequer uma promessa cair por terra que o próprio Deus ele tem na sua vida. Porque Deus ele te chamou com propósito. Deus ele te chamou para romper limites. Deus ele te chamou para vencer barreiras. E nesta hora eu profetizo que cada um de vocês vão viver milagres de Deus. Vocês serão agentes de Deus para uma nação, para um projeto. Se Deus ainda não te levantou, se o seu ministério ainda não deu certo na visão de alguns, se você ainda não está na mídia, como muitos dizem aí, não se preocupa, fica tranquila. Se você ainda não está fazendo aquilo que o seu coração almeja na obra de Deus, fica tranquila, fica tranquilo, porque Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: eu tenho um tempo específico para cada um de vocês, um tempo de Deus determinado para você, e o tempo de Deus vai se cumprir. Que Deus em Cristo te abençoe. E se você gostou desse vídeo, compartilhe este vídeo para alguém que esteja precisando. Compartilhe, porque eu sei que vidas serão alcançadas, até mesmo fé serão renovadas através dessa palavra. Deus em Cristo vos abençoe. Um forte abraço do vosso irmão Jefferson Guedes.